Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fechei os corações como em Meribá. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa Mãe estejam conosco. A primeira leitura de hoje nos leva a uma das narrativas mais dolorosas e controversas do Antigo Testamento. A história de Jefité e sua filha, no livro de Juízes, no capítulo 11, versículos de 29 a 39. Jefité, um líder militar, faz um voto a Deus em meio à batalha contra os amonitas. Ele promete que, se Deus lhe der a vitória, a primeira pessoa que sair de dentro de sua casa para saudá-lo, em seu retorno, será oferecida em holocausto. O resultado é trágico. Sua única filha, sua amada filha, vem ao seu encontro. A dor de Jefité é palpável. Ele rasga suas vestes em desespero. Sua filha, com uma resignação admirável, pede apenas 2 meses para chorar sua virgindade nas montanhas. O texto termina com a consumação do voto. Jefité faz com sua filha o que lhe havia prometido. Esta história, irmãos, nos choca e nos leva a questionar a natureza de Deus. Por que será que Deus permitiria tal sacrifício? A teologia católica nos oferece uma chave de leitura fundamental. A história de Jefité não é uma aprovação divina do sacrifício humano, mas sim uma condenação da impetuosidade e da falta de discernimento. Jefité age por impulso, faz o voto tolo e impensado. Ele não consulta a Deus, nem reflete sobre a lei de Moisés, que proíbe categoricamente sacrifícios humanos. Sua tragédia é o fruto de sua própria precipitação, da sua própria arrogância, de querer negociar com Deus em termos humanos. A promessa de Jefité não era um ato de fé, mas um contrato temerário. Ele não confiava plenamente na providência divina para a vitória, sentindo a necessidade de adicionar uma garantia humana como se fosse uma moeda de troca. E o livro de Juízes, em sua essência, retrata um período da decadência moral e espiritual de Israel, onde cada um fazia o que achava melhor aos seus próprios olhos, como diz no capítulo 21, versículo 25. A história de Jefité é um exemplo gritante disso. Ela nos ensina a seriedade dos nossos votos, especialmente os que fazemos a Deus, e a importância de agir com sabedoria, não com impulsividade. Agora, vamos voltar os nossos olhos à segunda passagem de hoje, contida no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículos de 1 a 14. Jesus conta a história de um rei que prepara um banquete para o casamento do seu filho. Ele envia seus servos para convidar os convidados mais próximos, vamos dizer assim. Mas estes se recusam a vir, tratando o convite com desprezo. Alguns até maltratam e matam os servos do rei. Enfurecido, o rei destrói a cidade dos assassinos e envia seus servos para as encruzilhadas, convidando a todos os que encontrassem pelo caminho, bons ou maus, para seu banquete. O banquete é finalmente preenchido. No entanto, o rei entra e encontra um homem sem veste nupcial. Ele o questiona e o homem fica quieto, fica mudo. O rei então ordena que ele seja amarrado e lançado para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. A parábola termina com a famosa frase: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Irmãos, esta parábola é uma rica alegoria. O rei é Deus Pai, o banquete é o reino dos céus e o Filho é o nosso Senhor Jesus Cristo. Os primeiros convidados são o povo de Israel, que em grande parte rejeitou a mensagem da salvação. Os novos convidados são todos os povos, os pagãos, os bons e os maus, que são chamados a participar do reino. Mas o que significa então o homem sem veste nupcial? A veste nupcial não é uma roupa de grife, ela representa a graça santificante, a pureza do coração, a adesão total à fé em Cristo e a vida em conformidade com seu Evangelho. A veste é um dom de Deus, é a conversão do coração, que nos torna dignos de participar do banquete. O homem que rejeita é aquele que aceita o convite,
mas não se compromete verdadeiramente com o reino. Como já diria Jesus em Apocalipse, são os mornos, e os mornos serão vomitados. Ele quer os benefícios do banquete, mas sem o compromisso de se converter a uma vida nova em Cristo. Ele não age como o filho pródigo que, ao voltar, recebe do pai a melhor veste, o melhor anel, um sinal de total reconciliação e restauração. O silêncio do homem sem a veste nupcial é revelador. Ele não tem desculpa. Ele tinha a oportunidade de se preparar, de aceitar o dom da veste nupcial, mas ele escolheu a indiferença. Sua expulsão não é uma punição arbitrária, mas uma consequência natural de sua recusa em se conformar com as exigências do banquete. Irmãos, ambos os textos de hoje representam a tragédia de uma resposta inadequada ao chamado divino. Jefté, movido à sua própria arrogância, faz uma promessa insensata. Ele age como se pudesse controlar o resultado em sua relação com Deus, impulsionado por um desejo pessoal de vitória, de ganância, e não por uma fé autêntica. Sua filha, em sua inocência e obediência, paga o preço do voto impensado do pai. O homem sem a veste nupcial no Evangelho, por sua vez, aceita o convite, mas não se prepara para o banquete. Ele se acomoda, pensa que o mero fato de estar lá é suficiente. Ele representa a fé que é superficial, que não se traduz em obras de caridade, em conversão real, em uma vida que reflete a graça de Deus. Ele não cumpre sua parte, não se veste para a ocasião, vai à missa simplesmente para cumprir preceitos. Não podemos fazer votos impensados e esperar que Deus os abençoe. Nem podemos aceitar o convite para o banquete sem nos prepararmos para ele, sem nos vestirmos com a veste da santidade que nos é oferecida pela graça de Cristo. O chamado de Deus é um convite solene, um convite para o banquete da vida eterna. Ele não nos exige sacrifícios humanos, mas sim o sacrifício de nossa vontade, do nosso ego, da nossa impetuosidade, para nos conformarmos à sua vontade. A veste nupcial para nós é o batismo, a Eucaristia, a vida em comunidade, o sacramento da confissão e, acima de tudo, o amor. Sem o amor não conseguimos fazer nada disso. Somos chamados a viver em Cristo e com Cristo. Não basta dizer Senhor, Senhor, se não fazemos a vontade do Pai. O convite foi feito, o banquete está preparado, a porta está aberta, mas para entrar precisamos estar vestidos com a veste nupcial, purificados pelo sangue de Cordeiro, prontos para celebrar o casamento do Cordeiro, que é a união de Cristo com a sua igreja. Que a história de Jefté hoje nos inspire a agir com sabedoria em nossos compromissos com o Senhor, e que a parábola do banquete nos mova a aceitar e a nos preparar adequadamente para o chamado mais importante de nossas vidas. Que Deus abençoe você, meu irmão, e até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.